primeiro lugar, ao seu vice-presidente Carlos Alberto Oliveira, que foi um dos coordenadores deste evento de hoje e que é um dos colíderes desta comissão de reforma tributária. Agradece a Walter Lobato, que representa a si próprio, mas hoje representa aqui também a professora Isabel Derzi. E são com essas palavras introdutórias, meu caro palestrante Paulo Rabelo, que eu passo a palavra, acho que é esta a ordem, ao amigo e vice-presidente Carlos Alberto de Oliveira. Meu caro Paulo, seja muito bem-vindo a esse nosso webinar, com um tema muito auspicioso, titulado Quando o Brasil terá um sistema tributário nacional. Mas antes de passar a palavra, eu passo também a palavra ao professor Walter Souza Lobato, para fazer a apresentação inicial do nosso digno palestrante. Por favor, professor Paulo, volta. Bom dia, presidente José Anchieta. Bom dia, doutor Carlos Alberto. É uma honra enorme poder substituir aqui minha sócia e sempre professora Isabel Derzi. Quero agradecer muito a honra de estar aqui nesse momento, seja por conta do respeito que eu tenho à Seminas, seja pelo nosso palestrante. É uma honra apresentar o Dr. Paulo Rabelo, escritor, palestrante, consultor, professor, economista premiado, PhD na Universidade de Chicago, presidiu o IBGE, o BNDES, fundador do Atlântico, que define como Instituto de Ação Cidadã, coordenador do Movimento Brasil Eficiente, foi candidato a vice-presidente na chapa do senador Álvaro Dias e autor do Mito do Governo Grátis. Esse é um momento muito importante de pessoas como o Dr. Paulo Rabelo nos iluminarem, né? Porque estamos vivendo, além de uma terrível crise sanitária, uma crise econômica sem precedentes, o mundo inteiro se voltando a criar medidas de incentivo à retomada da economia, a socorrer aqueles que foram massacrados por esse quase 2 anos de praticamente paralisação das atividades econômicas, e estamos nos deparando com movimentos no Brasil de reforma tributária, primeiro as PECs que estavam em andamento, e a PEC 45 parece ter naufragado no seu relatório, mas agora o governo federal envia ao Congresso a chamada por ele, e é intitulada por ele, não por mim, a segunda fase da reforma tributária, sendo a primeira fase a CBS, que seria a união do PIS e da COFINS, e agora, nessa segunda fase, movimentos profundos na alteração do imposto de renda, com um certo reajuste da tabela, fim do desconto simplificado para alguns contribuintes, tributação dos dividendos, redução das possibilidades do imposto do lucro presumido e ampliação do lucro real, enfim, tantas e tantas medidas que nos preocupam muito. Quero cumprimentar todos que estão conosco aqui nessa sala, todos e todas que estão conosco nessa sala. Esse evento está sendo gravado porque ele é muito importante ser divulgado para todos os nossos associados, diante da mensagem que eu tenho certeza será dada pelo professor Paulo. Como eu disse no começo, professor Paulo, nós precisamos de luzes a nos iluminar nesse momento tão difícil, e por isso passo a palavra ao senhor, agradecendo mais uma vez o seu tempo aqui conosco para refletir sobre essa matéria que é absolutamente imprescindível na retomada econômica do Brasil. Muito obrigado. Muito bem. Eu, em primeiro lugar, uma questão de ordem, perguntar ao Henrique, aí do suporte técnico, agradecendo a ele, se a parte dos slides que eu havia preparado estão ok. No momento certo, eu lhe daria o sinal para a gente colocar os slides. Perfeito. Muito bem.
Então, caro professor Walter Lobato, eu gostaria muito de lhe agradecer as gentis palavras, tanto quanto as palavras introdutórias do nosso presidente José Anchieta, a quem eu agradeço muito pelo amável convite. Esse convite que vem pela mão de um amigo diletíssimo, queridíssimo, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, a quem eu dirijo um protesto, não um agradecimento. Protesto contra essas reuniões virtuais que nos impedem de estar convivendo diretamente com cada um de vocês na nossa querida Belo Horizonte. Para quem é filho de mineiros, voltar a Minas Gerais é voltar, não é ir. Nós estamos sempre retornando para essas alterosas, onde nós temos uma pleiade de amigos tão queridos. De forma que fica esse protesto e espero que esse maldito vírus seja logo ultrapassado pelos avanços da vacinação e também pelos avanços do entendimento da população quanto à necessidade de um controle rigoroso dessa difusão do vírus, com o que a gente vai abrir espaço já entre esse segundo semestre e o próximo ano para uma recuperação da economia. Entretanto, essa recuperação, José Anchieta, como você muito bem colocou nas suas palavras introdutórias, depende de reformas de conteúdo e reformas continentes. Na realidade, uma verdadeira reforma constitucional, que seria, na realidade, o grande tema para o debate eleitoral que virá na escolha do próximo presidente da República. Não podemos mais fazer nenhuma reforma tributária fatiada, embora, bem entendido, a implementação de um processo de reforma pode ser gradual e pode ser até por etapas, mas a compreensão, como você tão bem colocou, da questão da reforma com vistas a um país que não cresça só de forma só um minutinho. Desculpe, gente. Então, como dizia, desculpe que a parte tecnológica aí nos afetou. Nós precisamos chegar a 2022 com... há uma insistência aqui, e é do Senado Federal. Será que estão precisando que a gente chegue lá? Deixa eu ver se eu consigo... Agora sim, fechou. Quem será no Senado Federal me procurando a essa hora da manhã? Algum aflito. Mas, na realidade, o que a gente dizia é que essas aflições, eu acho que já estão adiadas para o debate eleitoral de 2022. E é uma tarefa da Associação Comercial de Minas, e diria que uma tarefa muito particular do nosso grupo de reforma tributária aqui na Associação Comercial de Minas, ter um conjunto de ideias, um conjunto articulado de ideias para apresentar a todos os candidatos nas próximas eleições. O Brasil não pode chegar a 2023 ainda buscando o que fazer. E é nesse sentido que eu gostaria de lhes fazer uma apresentação algo articulada, que é provocativa por excelência, mas que tem o condão de ser pensada com muita reflexão, com muito vagar, ao longo de muitos anos de observação das frustradas tentativas de reforma tributária, muitas das quais participamos ou como colaboradores ou como debatedores, às vezes até como proponentes de alternativas, através, principalmente, do Instituto Atlântico, como mencionou o Walter Lobato, que eu tive a ocasião de fundar
e ocasionalmente também de presidir, e que já teve também como presidente figuras de proa do mundo jurídico, como o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, infelizmente já nos deixou, grande administrativista brasileiro e constitucionalista também, e um homem que nos ajudou muito, junto com o doutor Marcos Juruena Vilela Soto, também, infelizmente, precocemente falecido, desde a revisão constitucional de 1993, a apresentar um conjunto articulado de ideias, mas um conjunto propositivo, de forma a atualizar o texto constitucional. Então, não poderia ser mais feliz e oportuna a menção que o José Anchieta, nosso presidente, fez ao dizer, embora rapidamente, que temos aí pela frente um desafio de renovação administrativa, de renovação político-eleitoral, de renovação tributária, né? E até mesmo de renovação previdenciária, tendo em vista que este campo previdenciário exigirá uma nova etapa de reforma. Então, na realidade, o que temos é uma revisão constitucional pela frente, e é gigantesco o trabalho que precisaria ser feito por todos aqueles que tiveram o privilégio de ter educação de terceiro grau no Brasil, de devolver um pouco desses conhecimentos de forma articulada, de forma que nós apresentemos isto para os próximos candidatos e que realmente os façamos sentar para debater isso, que não fujam do debate como normalmente candidatos presidenciais costumam fazer. Nem apresentam, de fato, programas que, para serem implementados, não tem, um baixíssimo nível de compromisso que nós temos vendo e, na realidade, um auto-engano da nação brasileira. A Associação Comercial de Minas, faço esse pleito perante o presidente e aos seus diretores para que se articule e que seja, quem sabe, como Minas normalmente que sabe conduzir o debate político, que consiga reunir consenso suficiente para uma proposta como essa. De forma que, entrando no tema, o sugestivo título é: será que o Brasil vai conseguir ter um sistema tributário normal? Walter Lobato, que está todo dia na lide tributária, sabe muito bem, até pela quantidade de demandas judiciais e de demandas não resolvidas e demandas que não deviam estar lá porque dizem respeito a absurdos em termos de autos de infração, de dificuldades de entendimento do processo tributário brasileiro, de que nós não temos um sistema tributário normal. Ele não é simples e também ele não é justo. E ele não atende hoje adequadamente ao Pacto Federativo, além de não ser suficiente para colocar um equilíbrio orçamentário como deveria. Existe uma característica muito curiosa e óbvia na nossa frente para mostrar que o sistema está longe de ser normal. É que nós, como sociedade, somos uma sociedade curiosa. Nós, inclusive, através de vários parlamentares mineiros, inclusive o ex-deputado Carlos Melles, muito amigo nosso, a quem eu também homenageio nesse momento, nós conseguimos, e que hoje preside o SEBRAE, voltado, portanto, como a vida inteira para o desenvolvimento do agronegócio, da pequena e média empresa, não por acaso desenvolveu, junto com outros companheiros, Luiz Carlos Raul, que veio também a ser o relator da matéria tributária recentemente, toda uma arquitetura tributária alternativa à arquitetura convencional com que se paga tributos no Brasil. E aí se chamou de Simples Nacional. Temos toda uma legislação que confessa que quer ser simples, porque senão o nome seria outro, e não simples.
E é simples, José Anchieta, porque a alternativa é o complicado, é o quase inacessível, motivo pelo qual uma grande quantidade das empresas brasileiras hoje só sobrevive porque está no simples e não no complicado. Portanto, essa dicotomia, digo mais, essa fratura quase que psicanalítica do nosso país entre o simples e o complicado já revela o grau de anormalidade em que nós nos permitimos continuar vivendo. De forma que devia ser um ponto de honra dos políticos brasileiros terminar com essa dicotomia entre o simples e o complicado. Mas, para fazer isso, é preciso atacar não o simples, porque essa legislação, felizmente, ela funciona razoavelmente bem. O que nós temos é um grande desafio de fazer migrar as sociedades empresariais, que já vão ficando do tamanho em que exige que elas migrem para o complicado, e que aí cria-se um impasse, porque elas preferem arrumar um outro CNPJ, depois um terceiro e um quarto, e manter todo um arquipélago empresarial dentro do simples, antes de se mover para o complicado. Para que a gente possa se mover para a normalidade, e eu acredito que essa normalidade é possível, quando a gente fala em reforma tributária, o primeiro elemento é saber do que estamos falando. Por exemplo, o ministro da Economia acho que não sabe do que se trata uma reforma tributária. Ele chama de reforma tributária um conjunto de providências que não constituem, de per se, reforma alguma. São apenas providências no sentido de elevar algumas alíquotas, rebaixar outras, procurando algum equilíbrio orçamentário, que é, obviamente, função maior de um ministro da Economia, mas reforma tributária não é. O que é, portanto, uma reforma tributária para se alcançar a normalidade? Então, neste caso, eu gostaria que nós estamos acompanhando esse raciocínio, pensemos numa espécie de um quadrado, que a gente poderia chamar de um quadrado tributário, que tem, nesses seus 4 vértices, os 4 endereços fundamentais de uma reforma tributária, que seriam, de um lado, a justiça social, frequentemente lembrada pelo campo da esquerda, politicamente falando, mas que é uma ambição de todos nós. A nação brasileira precisa de mais justiça distributiva. Por outro lado, no nosso campo empresarial, e a Associação Comercial de Minas é uma sociedade empresarial que representa empresários, nós precisamos de ter um campo tributário que seja satisfatório aos avanços competitivos. E, certamente, um dos principais fatores de prejuízo para a competitividade internacional dos produtos brasileiros, produtos e serviços brasileiros, é o manicômio tributário em que as empresas brasileiras hoje convivem. Finalmente, temos ainda 2 outros campos que são macro, que são o vértice do Pacto Federativo e o vértice do equilíbrio fiscal. Então, isso constitui, eu até desenhei aqui esquematicamente, apenas para que a gente visualize isso, que a reforma tributária é, na realidade, uma proposta que busca estar tanto quanto equilibrada no centro ou próxima ao centro desse quadrado. Ela não pode nem migrar só para, por exemplo, como muitos querem, colocar por cima a justiça social, não é? Deixando o equilíbrio fiscal para baixo. Nem tampouco providências como se hoje está se interpretando esse conjunto de providências do ministro Paulo Guedes, até porque na outra proposta que complementa essa mexida no imposto de renda, que é o que seria a junção do PIS e da COFINS numa nova contribuição sobre bens e serviços, essa nova contribuição teria uma alíquota não cumulativa da ordem de 12%,
que é, segundo todas as nossas contas, uma alíquota que busca o quê? No fundo, aumentar a arrecadação e aumentar, aliás, violentamente a arrecadação, buscando o prejudicado equilíbrio fiscal brasileiro. Por outro lado, o avanço competitivo, como eu disse, é fundamental dentro desse processo. Mas nada disso vai acontecer se governadores e prefeitos, que são o campo político da sociedade, junto com o Congresso Nacional, não estiverem de acordo com um sistema tributário, Anchieta, que realmente dê respostas adequadas para o chamado Pacto Federativo. E nós sabemos hoje, os municípios estão aí cada vez mais sempre demandando maior protagonismo fiscal, e, entre outras coisas, o que mostraremos logo a seguir, a nossa proposta visa a recompor uma boa parte da perdida autonomia federativa. Ou seja, não há que falar politicamente que estados e municípios são, vamos dizer assim, soberanos no seu processo de governança se eles não tiverem um alto grau de independência financeira. Não faz sentido que nós tenhamos poderes executivo, legislativo, instituídos em nível municipal por prefeituras que não tenham um mínimo de capacidade financeira para dar conta das suas responsabilidades. O mesmo cabendo em relação à definição de estados. Uma reforma tributária bem feita daria cabo de uma boa parte dessas dificuldades, até porque hoje, e o Walter Lobato vai lembrar, nós temos o FPE e o FPM, são dois fundos importantíssimos, está para citar apenas os fundos mais importantes, ao qual se poderia lembrar também o Fundeb, que tem um caráter funcionalista, porque diz respeito ao campo da educação, assim como a distribuição dos fundos via SUS, que é no campo da saúde, que são dinheiros tributários que passeiam até Brasília, são amealhados dentro do erário federal para depois retornar sob forma de transferência e entram na contabilidade pública como receita transferida, portanto, não receita própria, diminuindo, Anchieta, o grau de autonomia de mais de 800 municípios mineiros, por exemplo, que se dizem hipossuficientes, mas, de fato, a grande maioria não o é, porque se essa receita de fundo de participação de estados e fundo de participação de municípios, ao que se poderia somar a participação de 25% dos municípios nas receitas do respectivo ICMS dos seus estados, fossem consideradas receitas próprias, porque não trafegando mais para Brasília ou para a capital de cada estado, fossem imediatamente para o erário de destino do poder a que se refere aquele dinheiro tributário, nós teríamos uma nova definição de autonomia financeira para os estados e municípios. Por que não fazer isso? Não significaria eliminar o fundo de participação dos estados e municípios, mas redefinir no novo IBS a participação equivalente de cada estado, de cada município, direta e automaticamente na repartição diária do bolo tributário. Então, esse, por exemplo, já seria uma solução importantíssima para definir com praticidade e dentro de um regime neutro, ou seja, sem afetar equilíbrios delicadamente conseguidos na federação e, principalmente, para não gerar também o que é um desafio de qualquer reforma tributária, os chamados ganhadores e perdedores. Nós precisamos de uma reforma tributária que tenha, além do mais, uma característica de relativa neutralidade na partida,
Porque se nós formos dizer para X estados ou para Y municípios, ou, no caso, para uma zona franca de Manaus, que nós temos para ela encomendada na reforma tributária uma perda de X bilhões ou de X milhões que sejam, essa reforma tributária não vai andar no Congresso Nacional. Portanto, uma reforma tributária que tenha interesse em ser aprovada por todos, ela tem que ter, na realidade, uma certa unidade real de valor, que eu chamo uma espécie de URV fiscal, que, na partida, automaticamente, através de um sistema de operação da repartição tributária, redistribua as receitas tributárias, Anchieta, de forma que cada participante receba, com pequenas variações no máximo, aquilo que recebia até o ano anterior. Porque, caso contrário, o equilíbrio orçamentário, que é exatamente o equilíbrio fiscal nos vários níveis, não será alcançado e nós teremos um grande embate dentro do campo tributário para saber quem vai ganhar e quem vai perder. Nós não podemos ter esse ganha e perde. O que não significa dizer que, no campo distributivo, nós não busquemos a justiça social tão importante, que é o que, a meu ver, frustradamente, Paulo Guedes quer buscar nessa proposta que já sai natimorta para o Congresso Nacional, no sentido de fazer com que os vários fatores, as remunerações aos fatores de produção tenham um tratamento tributário equitativo. Eu vou dar um exemplo só en passant, que é a questão da tributação dos dividendos. O dividendo é o lucro distribuído, portanto, os economistas, os juristas sabem que é o rendimento do capital, assim como o salário e demais pagamentos por mão de obra são a remuneração ao fator trabalho. E assim como os aluguéis são a remuneração ao capital patrimonial. Em princípio, quando as pessoas físicas detentoras de trabalho, detentoras de capital acionário, detentoras de capital imobiliário recebem seus rendimentos, justo seria que a taxação fosse equitativa. Não se justifica que tenhamos um tipo de escala tributária distinta para os rendimentos do trabalho versus os rendimentos do capital. E, portanto, é nesse sentido que há de se cogitar que os dividendos, na realidade, não só os dividendos, mas o lucro, de um modo geral, que é a remuneração ou rendimento do capital, tenha um tratamento, quer o lucro propriamente dito, ou o juro da renda fixa, tenha um tratamento que seja mais ou menos equitativo em relação às receitas oriundas do trabalho. Isso, no entanto, não se verifica no Brasil, e o imposto de renda hoje acaba sendo um imposto sobre os rendimentos do trabalho. Em grande medida, ele reflete mais um pagamento tributário oriundo do fator trabalho do que do fator capital. Eu acho que o ministro Paulo Guedes visaria a reequilibrar esse campo, mas a sua argumentação foi tão falha, tem sido tão falha, que a sociedade brasileira acabou percebendo, fazendo uma leitura de que esta providência que ele acaba de propor é falha e merece ser rejeitada. Eu diria que, sociologicamente, Anchieta, isso ocorre muito menos pelos eventuais méritos que a proposta do Paulo Guedes tenha, e muito mais por um detalhe de comunicação. Ele não conseguiu enquadrar essas chamadas duas fases da sua dita reforma tributária nesse quadrado tributário. Ele não conseguiu explicar para onde que ele vai em termos de justiça social, para onde ele vai em termos de avanço competitivo, para onde ele vai em termos de
equilíbrio orçamentário fiscal e o que é que isso significa em termos de pacto federativo. Se ele tivesse uma proposta e explicasse adequadamente isso, e eu acho que é isso que uma associação comercial de Minas, um grupo de reforma tributária tem que estar preparado para propor mesmo, propor articuladamente. E o Instituto Atlântico pode ajudar com as propostas que já desenvolveu, principalmente a mais recente, que foi capitaneada por um grande jurista que tem visão prática do assunto, que é o professor Miguel Silva, e que já tem, inclusive, um articulado, uma PEC, que eu considero muito boa, vamos dizer, muito boa trilha para se colocar logo ao debate, para que a gente não fique debatendo apenas em generalidade. Sobre essa proposta, eu gostaria, então, de utilizar mais alguns minutos, pedindo, então, ao Henrique que coloque alguns slides para lhes dar, vamos dizer assim, um gostinho do que é que seria uma proposta tributária que atende a esse quadrado tributário que nós estamos almejando como uma reforma realmente equilibrada e que faça com que o Brasil possa dizer, a partir de 2023, temos um sistema tributário normal. Então, vamos ver, em primeiro lugar, o porquê da nossa anormalidade. A nossa anormalidade ela já advém do cotejo dessas duas linhas que aparecem ao longo do tempo, um tempo que eu situei aí entre janeiro de 98, apenas porque os dados passam a se estabilizar a partir do início do Plano Real, e a linha vermelha, como vocês estão vendo aí, ela diz respeito à despesa primária total, incluindo juros, os encargos financeiros pagos pelo governo federal. Aí não estou incluindo as verbas estaduais e municipais, eu estou fazendo uma avaliação no campo federal, para ser mais simples. E vocês observam que a receita líquida obtida pelo governo federal ao longo dos anos, iniciando-se logo no Plano Real, principalmente depois da reforma fiscal empreendida em 97 pelo então ministro Malan, fez com que, e com uma ajuda muito grande de um excelente secretário da Receita Federal, a quem também homenageei, presto minhas homenagens pela sua capacidade, pela sua seriedade, que é o Everardo Maciel. E vocês observem que ele fez um dever de casa grande. A despesa nunca parou de crescer em termos quantitativos, e diga-se passagem, embora isso não seja mostrado no gráfico, a despesa pública brasileira cresceu ano a ano em comparação com o PIB, Carlos Alberto. Ou seja, na realidade, nós tivemos avanços da receita e da despesa pública, ou seja, lembrando o Ives Gandra, nós tivemos avanços do tamanho do Estado, medido por despesa e receita, ano a ano, durante todos esses quase 30 anos de plano real. E, em todos os momentos, até o início do segundo mandato de Dilma, os secretários da Receita Federal conseguiram, através de várias manobras, acompanhar a crescente despesa pública. E isso não foi sem um grande sacrifício. Que sacrifício? O sacrifício da racionalidade. O campo tributário foi sendo adaptado para correr atrás da necessidade de cobertura de despesas cada vez maiores, e, portanto, a linha azul foi ali, aliás, competentemente acompanhando a linha vermelha, até que ela não deixou de crescer. Vejam que a linha azul continua crescendo, mesmo com alguma dificuldade. Mas nós tivemos, a partir de 2015, 2016,
e isso realmente foi o que, de alguma forma, derrubou politicamente o segundo mandato da presidente Dilma, tivemos uma explosão da despesa, a linha vermelha ela vai para cima, obviamente, em boa parte pela explosão dos juros, que acompanharam também uma explosão inflacionária. Tivemos um período em que parecia, embora com uma diferença absoluta mais ou menos imóvel em relação aos valores absolutos, no governo Temer, e isso porque, não por acaso, lembramos bem, a PEC do teto de gastos ela fez com que a despesa ficasse um pouco mais equilibrada, dando um certo tempo para a linha azul tentar ir buscar o reequilíbrio lá na frente. E, infelizmente, já agora no finalzinho dessas duas curvas, essa boca enorme de jacaré, que foi o gasto em relação à pandemia, já sabemos um gasto realizado de forma completamente ineficiente, não vamos entrar nesse detalhe, Anchieta, mas foi objeto até do meu último artigo, é a minha maneira de estar aí em Minas, colaborando com o jornal Estado de Minas, em que eu falo da ineficiência como marca registrada da despesa pública nacional, que é motivo, inclusive, desse algo infrutífero até agora debate na CPI do Covid, que ainda não explicou onde foram parar os mais de 50 bilhões de gastos relativos ao suposto combate à Covid. Haja vacina, e haja EPI, e haja unidade de enfermaria para justificar 50 bilhões só na área de saúde. E o resultado gráfico é essa enorme explosão da linha vermelha e uma dificuldade, passando para o próximo gráfico, que fica para o presidente e para a equipe de governo a partir de 2023, que é como administrar o déficit nominal acumulado a partir daquela linha pontilhada ali, que é marca o início da pandemia. Vocês verifiquem que o gráfico denota bem a explosão que aconteceu entre o antes e o pós-pandemia. Nós temos um déficit acumulado nominal, Anchieta, de 1,5 trilhão de reais, que, obviamente, em grande parte se transformaram em acréscimo de dívida pública. Ainda é manejável? É manejável. Mas, com isso, eu conduzo uma parte preliminar da nossa discussão sobre reforma tributária para fazer uma observação de ouro, importantíssima e preliminar a tudo. Não existirá jamais reforma tributária que dê conta do lado do equilíbrio fiscal, que aqui está marcado como um dos lados desse quadrilátero tributário, se não houver uma reforma do gasto público, que é mais do que a reforma administrativa e muito mais do que a reforma do serviço público dos novos entrantes. Não, é uma reforma do gasto público, de cada rubrica do gasto público, que precisa ser justificada ou então mitigada e até eliminada. Nós precisamos ter a coragem de fazer o gasto público caber no PIB, para fazer, então, o campo tributário caber no PIB. Porque se cada estado, cada município, o governo federal, como, aliás, aconteceu na pandemia, apenas gritarem, me deem mais recursos, e uma sociedade desempregada, uma sociedade arrebentada economicamente, tiver que correr atrás de mais verbas tributárias para sustentar o paquidérmico tamanho do Estado brasileiro, nós não teremos sucesso em qualquer reforma tributária, nem com a repactuação federativa. Portanto, vamos dizer, talvez o principal desafio político do próximo presidente ou da próxima presidente da República é apresentar uma proposta, um programa
de modernização do Estado, de eficientização do Estado. Obviamente, o gasto público continuará crescendo, ninguém acha que... Aliás, até há um erro na regra da PEC do teto, congelando pela taxa de inflação, porque eu acho que a taxa de inflação não é um bom indicador da permissão para crescimento do gasto público. O gasto público tem que crescer junto com uma fração do PIB nominal, ou seja, tem que ser também obediente a um crescimento do PIB real, mas ele não pode crescer no mesmo ritmo da sociedade, porque é preciso dar fôlego para a sociedade que paga tributos. De forma que essa é a ressalva importantíssima. E, para isso, o Instituto Atlântico faz uma proposta que já consta da lei. Engraçado, consta da lei, que é ativar o Conselho de Gestão Fiscal. Assim como temos um Conselho Monetário Nacional, embora, a meu ver, pouco atuante, pouco importante, nós deveríamos ter, e a Lei de Responsabilidade Fiscal já introduziu esse conceito do Conselho de Gestão Fiscal, ele está lá no artigo 67 para ser regulamentado da Lei de Responsabilidade Fiscal, bastando ativar esse conselho, que será o responsável por fazer esse equilíbrio do vértice do equilíbrio fiscal do quadrilátero tributário e dar orientações quanto à distribuição federativa. Nós precisamos ativar esse Conselho de Gestão Fiscal. Passando adiante, nós verificamos aí aonde está a absoluta necessidade de nós reintroduzirmos o lado da justiça social dentro da discussão tributária. Talvez tenha sido essa a principal razão por trás da iniciativa do ministro Paulo Guedes nessa já frustrada apresentação de uma segunda fase relativa a imposto de renda. Aqui, segundo, inclusive, um exercício que nós fazemos do impacto, não só dos impostos, como está escrito aí, perdoem-me a relativa impropriedade aí, Lobato, porque são, na realidade, o impacto dos tributos, visto que são também contribuições sociais, PIS e COFINS, que estão incluídos nessa conta. Nós pegamos um casal com salário conjunto de R$ 5.300, é apenas um exercício que foi feito em 2018, ele pode até estar ali no detalhe algo desatualizado, mas foi baseado inclusive, informações do IBPT, e nós distribuímos os gastos, supostos gastos teóricos desse casal, entre combustível, energia elétrica, diversão, produtos de limpeza, remédios, obviamente, alimentação, retirado já a última linha, que é o imposto de renda e o INSS do casal, da ordem de R$ 1.054, 19% da renda total, que já saem direto na hora da recepção do salário. E vocês verifiquem que a carga impositiva indireta, um dos outros aspectos centrais da injustiça tributária brasileira, ela é enorme. Ela já pesa todos aqueles itens onde está na coluna escrito impostos, deveria ser, na realidade, escrito tributos, e que, no conjunto, dão cerca de R$ 1.500, ao que se somam os R$ 1.054 do imposto de renda e INSS, perfazendo um total quase inacreditável de R$ 2.632 sobre o total recebido de R$ 5.300 no Olerite. Ou seja, 48% da renda total desse casal são consumidos, Anchieta, na verdade, para sustentar a máquina do Estado. Ou seja, é um Estado ineficiente, e que tributa ineficientemente porque não tributa de acordo com a capacidade contributiva. Então, na margem, qualquer reforma tributária tem que
visar a diminuição, ainda que gradual, das alíquotas tributárias indiretas, não só fazendo o que a PEC 45 pretendia, que é a conjunção, a aglutinação das várias categorias tributárias num só imposto sobre bens e serviços, isso para simplificar todo o processo tributário, sem dúvida nenhuma, mas para também trazer essas alíquota que fosse, e nós calculamos que a alíquota inicial desse imposto conjunto não seria menor do que 29%, algo na faixa de 29% a 30%, mas que tem que ter um pacto da sociedade, um pacto principalmente do setor público, no sentido de trazer gradualmente as alíquotas para uma faixa máxima de 25%, que é já a faixa máxima de um IVA na Europa. E, portanto, nós estaríamos com esse imposto conjunto acima da máxima europeia, que já é uma área, um campo tributário que taxa muito aos seus cidadãos. Portanto, nós precisamos realmente ter esse pacto de reingresso na normalidade tributária. Portanto, não se segue, Anchieta, isso já é um ponto importante politicamente para uma associação comercial de Minas e para dizer mais, todas as associações comerciais, aliás, todas as representações empresariais do Brasil, dizer que não se conformam, não se satisfazem com a promessa de que haverá manutenção de carga tributária. Não, nós somos um país onde nós precisamos ter um conselho de gestão fiscal acompanhando a redução da carga tributária. Porque se nós objetivarmos manutenção da carga, nós vamos ter aumento de carga. Então, é preciso que o mandante da hora, o presidente da República, tenha um compromisso claro no sentido de reduzir carga tributária. Ao fazer isto, ele vai ter a obrigação de tornar a máquina pública mais eficiente. E, ao fazer isso, ele vai ter que conversar com governadores e prefeitos de forma que 27 estados, 5.570 municípios, amanheçam no dia 1º de janeiro de 2023, todos conscientes de que tem que eficientizar a máquina pública brasileira. E só assim nós vamos ter um país normal. Prosseguindo, para já concluir, nós temos uma reforma, no momento, que está desestruturada, já foi lembrado pelo Lobato na rápida introdução que as PEC 45 e 110 resultaram politicamente descartadas. Se eu tivesse mais tempo, faria uma prosopopeia qualquer sobre por que é que nós gastamos, como brasileiros, tanto tempo para depois descartar solenemente, sem maior considerações, o esforço de tantos brasileiros pensando, ainda que nós tivéssemos críticas a 45 e a 110, principalmente a 45, trata-se quase que de um insulto político o fato de que nós largamos no meio do caminho todo esse esforço para começar a discutir uma nova fase, como se estivéssemos falando uma conversa de loucos. E aí introduzimos uma suposta primeira fase, que é o CBS. Já está uma discussão que eu diria que está semi-paralisada, com baixíssima probabilidade de andar para frente. Nesse campo, até relembro um aspecto interessante, sempre esquecido, viu, Lobato? É que o governo federal, ao propor uma modernização do seu próprio campo tributário, se vocês observarem bem aí, ele está incluindo o PIS, a COFINS, na segunda parte que vem aí, que é o imposto de renda, mas ele simplesmente olvidou-se do mais famigerado de todos os tributos, na minha opinião, como economista, o IPI. Um tributo que tem como fato gerador, e aí falo lembrando os meus
os meus ensinamentos ainda do meu professor na Faculdade de Direito, Flávio Bauer Novelli, grande professor de Direito Tributário, um tributo que tem como fato gerador não o lucro, não o resultado empresarial de alguma forma, mas o ato de industrializar. Lembra a Dona Maria I, a louca, Carlos Alberto, proibindo a manufatura no Brasil durante o Brasil Colônia. O ato de industrializar sendo ele objeto de um fato gerador tributário, ao invés de ser deveria ser um fato fomentado, elogiado, premiado, como você faz lá no mercado comum. Dá uma estatueta para alguém que tenha a coragem de industrializar no Brasil. Não. Criamos uma figura jurídica famigerada que é um imposto que incide sobre a industrialização, simplesmente pelo fato de se industrializar. Então, este imposto famigerado foi esquecido pelo Paulo Guedes. Nós precisamos também atacar isso. Óbvio que nós não podemos simplesmente prescindir dessa receita que hoje vem do IPI, ela tem que ingressar dentro do novo IBS e depois ser consumida lentamente, absorvida através dos processos de eficientização da máquina do Estado. Portanto, está capenga essa reforma tributária toda que está apresentada aí, e nós temos como sociedade, repito cansativamente, Anchieta, uma responsabilidade moral, política e até intelectual de apresentar uma reforma com princípio, meio e fim. Prosseguindo, nós temos aí uma rápida lembrança apenas de que esta frustração que nós temos agora, com essa reforma toda desengonçada que está sendo objeto de apreciação nesse momento, ela tem toda uma história. Eu coloquei, aliás, digo de cabeça, não me aprofundei numa recuperação histórica, Carlos Alberto. Pode ser que alguma comissão esteja faltando no meio dessas, mas é meramente ilustrativa, Anchieta, para mostrar como, desde 1900, antigamente, diga-se passar, 1991 a 2021, são exatos 30 anos de frustrações, desde a comissão do jurista Ari Oswaldo, que ainda está lá em São Paulo, que é a Comissão Matos Filho, da qual participaram várias pessoas que estão, inclusive, nos acompanhando aqui. Antes disso, homenageando Ives Gandra, ainda em 1987, durante o período da Constituinte, ele fez um esforço com vários outros juristas para apresentar uma estrutura tributária que fizesse mais sentido. Depois, pós-Plano Real, no período do Fernando Henrique, tivemos a Comissão Mussa-Demes. O próprio presidente Temer, em 1997, ele, presidente da Câmara, fez um esforço enorme para tentar aprovar essa reforma tributária, não conseguiu. Justamente ele alegava que quem mais destruiu a possibilidade de uma reforma tributária foi o próprio campo do Poder Executivo, porque temia redução de receita. Como eu lhes mostrei naquele gráfico, havia uma necessidade de acompanhar a despesa crescente. Depois, no período Lula, um deputado mineiro importante, reconhecido, Virgílio Guimarães, também fez a sua tentativa. Depois, o ministro Manteiga, junto com o mesmo Bernard Api, seu secretário executivo, em 2008, chegou perto de aprovar uma reforma, diga-se passagem, melhor do que a PEC 45 da nova proposta do Api. Depois, já em 2014, com a colaboração do Atlântico, porque ela é pouco lembrada, essa comissão, talvez porque quem a suscitou foi o deputado Cunha, que não é tão bem lembrado. Então, aí o André Moura também chegou a fazer o relatório, uma excelente proposta que morreu na praia, mas foi aproveitada pelo Luiz Carlos Raul já em 2017. O presidente Temer escalou um jurista, Gastão Toledo,
do Instituto Atlântico para acompanhar o Luiz Carlos Jaulo nessa tentativa, se frustrou e ela foi renascer como Comissão Aguinaldo Ribeiro e Roberto Mota, também escanteada. Então, deixo a você, Anchieta, nas suas palavras finais, tentar explicar para nós, junto com a ajuda das suas leituras de Freud, Jung e outros psicanalistas importantes, por que diabos nós temos uma sociedade que teima em fazer propostas que têm substância e teima em não votá-las, jamais consegue chegar ao final. E estamos em vias de não chegar ao final de mais uma proposta, que podemos chamar aí de proposta PG, proposta Paulo Guedes, cujo destino, com quase toda certeza, é o adiamento para uma nova frustração. Portanto, a proposta que, em poucas palavras, nós queríamos dizer que está pronta é essa do Atlântico, que reúne, como eu disse, um respeito a esse quadrilátero tributário que eu queria aproveitar para mostrar em poucas palavras e deixar para vocês, os interessados, se aprofundarem nos documentos que estarão disponíveis, tanto o articulado, a PEC, quanto o slide. Henrique, por favor, só para completar, vamos apresentar o restinho dos slides, dizendo que a proposta do Atlântico tem essas seguintes características: 5 avanços e 5 benefícios. Entre os avanços, uma das coisas que é menos falada, não falarei o que seria necessário falar nesse momento, mas que é importantíssimo, que é o descruzamento do imposto de renda. O que quer dizer descruzamento do imposto de renda? O imposto de renda, Chieta, é um tributo claramente federal. Portanto, ele tem vocação e é necessário que ele seja um tributo de arrecadação exclusiva federal. Aí, se a gente disser isso para os estados e municípios sem explicar, eles vão dizer, bom, mas e o meu fundo de participação de estados e municípios que provém do imposto de renda? Aí teríamos que ter uma resposta aritmética tranquila, clara, pela dação das contribuições que foram inventadas para não serem partilhadas, e nós daríamos essas contribuições à partilha dos estados. Na aglutinação que se fará de PIS, COFINS, inclusive da contribuição social sobre lucro líquido, no IBS, nós podemos recompor a participação dos estados, aumentar a participação dos estados e dos municípios, de forma que eles liberem o imposto de renda para ser um tributo exclusivamente federal. Esse descruzamento é essencial para que cada um tenha o seu campo tributário próprio, para que não tenhamos sócios passivos de tributos, porque qualquer coisa que o governo federal queira fazer hoje com o imposto de renda, ele precisa ter o dobro da arrecadação, porque metade é partilhada para um sócio que não entra com nenhuma responsabilidade direta. Portanto, o campo IBS tem que ser quase que exclusivamente do campo dos entes subnacionais, estados e municípios, e o imposto de renda tem que ser, como em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, e não devemos inventar, o imposto exclusivamente federal. Mas, sendo federal, obviamente, os fundos de fomento regional continuarão existindo e, obviamente, os recursos do imposto de renda serão para o desenvolvimento das regiões menos avançadas. Segunda coisa, a implantação do IBS nacional é uma necessidade, com mesmas bases do IVA, mas, obviamente, também levando em conta esses aspectos da nova economia digital. Uma redistribuição neutra de arrecadação é um outro princípio básico sobre o qual já falei. Eu só estou relembrando que não avançará qualquer reforma que parta do princípio que o Estado tal vai ganhar, porque ele é menos assim, 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 e que o Estado B vai pagar e vai perder. E, tipicamente, escalam São Paulo para perder em qualquer reforma, porque é considerado o Estado mais rico. Isso não avança.
A reforma, na partida, tem que ser neutra. E os efeitos, eventualmente redistributivos, têm que ser na saudável competição pelo dinamismo tributário de cada estado e cada município. Quarto princípio básico e avanço, a criação do ONDA, do Operador Nacional de Distribuição de Arrecadação. Assim como temos o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que funciona bem, assim como temos a CETIP, que redistribui diariamente, ninguém ouve falar da liquidação tributária, da liquidação de operações financeiras diariamente, bilhões e trilhões. E por quê? Porque funciona bem. Assim também será o novo ONDA. Com a nota fiscal eletrônica e com a sistematização por via computacional da emissão dessa nota fiscal eletrônica, com o originador, o CNPJ do originador da fatura e do destinatário, nós temos a possibilidade, Anchieta, de a cada dia, às 5h30, esse ONDA, o Operador Nacional de Distribuição da Arrecadação, redistribuir de forma neutra a arrecadação de todos os tributos, principalmente do IBS nacional. E, portanto, acabou o pires na mão. Cada prefeito recebe diariamente a sua quota parte da arrecadação nacional. Digo mais, Carlos Alberto, para nós, economistas, acompanhamos também, tem um subproduto importantíssimo que tem a ver muito com o IBGE. Nós podemos ter o pulso diário dos negócios brasileiros em cada setor e subsetor, acompanhando o ritmo cardíaco da economia brasileira dia a dia. Não precisamos mais de censo econômico de coisa nenhuma e temos um acompanhamento diário. E a implantação desse ONDA é possível em 6 meses de prazo. Nós já temos a tecnologia, falta só a vontade política. E, finalmente, a repartição sem perdas e ganhos, que é o quinto princípio sobre o qual já falamos. E temos como benefício uma desoneração da carga total. Claro, o país vai crescer mais, a carga será relativamente contida, embora a arrecadação aumente em termos reais, ela aumenta com um pouco mais devagar, fazendo com que a carga fique menos onerosa. E a massa consumidora vai aumentar, na realidade, a disponibilidade pela redução gradual, como eu disse, da alíquota básica do IBS. O empreendedor vai ter uma desoneração muito grande e o trabalhador, na medida em que a gente ataque o encargo sobre a folha, eu já faço uma explicação sobre isso, ele também vai ter um avanço extraordinário na modernização do contrato de trabalho. Tudo isso se conclui com uma coisa, um Big Bang do governo eletrônico. Diga-se de passagem, a equipe do Paulo Guedes já fez alguns avanços importantes em termos de um governo eletrônico, mas eu acho que o grande avanço, Anchieta, será quando nós tivermos a emissão eletrônica da nota fiscal, o acompanhamento eletrônico da emissão de cada nota e a repartição das receitas tributárias, uma vez que haja o pagamento e a liquidação da parte tributária da nota fiscal, eletrônica e automaticamente. Prosseguindo, para terminar, por favor. Nós temos aí o esquema do IBS, a meu ver, da maneira como tem que ser, como funcionar, que não é com uma alíquota única. A alíquota única não existe em lugar nenhum do mundo, é uma invenção dessa PEC 45, que vai na boa direção, no sentido de dizer que as alíquotas têm que ser padronizadas, mas, por assim dizer, comete o erro do purismo, do exagero, querer uma alíquota única, que, no entanto, não é única, porque cada estado e cada município podem mexer na alíquota dependendo da sua decisão. Não. Na nossa proposta, a alíquota é única nacionalmente, porque ela é aplicável a um campo de bens e serviços nacional, portanto,
em qualquer lugar do Brasil é a mesma alíquota, mas ela pode variar em 5 patamares, sendo que a maioria dos bens e serviços estão no patamar padrão, que é 29%, mas tem uma convivência com uma alíquota reduzida, de 18%, e uma alíquota super reduzida, que é cumulativa. Com isso, não vou adentrar nesse aspecto, nós damos uma resposta a uma discussão quase que infindável, e aqui ela fica resolvida, que é passar uma parte importante dos serviços pessoais, desde cabeleireiro, manicure, muitas vezes também contabilidade, economia, etc., e tal, que pagam o ICMS, o PIS e a COFINS de forma cumulativa, ou seja, o 3,65%, que, somado aos 5% do ISS, daria, em nível médio, 8%, uma alíquota única de 8%, super reduzida, que neste caso particular, não implica em crédito fiscal. Todos os demais níveis de alíquota implicam, obviamente, em créditos fiscais. Tem uma alíquota majorada de 36% e a supermajorada de 46%, incluindo uma parte ad rem para tratar especialmente produtos nocivos à saúde. Essa seria a estrutura do novo IBS, que inclui o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e a COFINS e também a contribuição social sobre o lucro líquido. Tem uma explicação aí. Com isso, vocês vejam que nós estamos fazendo uma proposta de reforma tributária que conversa a parte do imposto de renda de hoje, via contribuição social do lucro líquido, com o imposto de renda atual. Por quê? Porque, ao migrar a contribuição social para cá, para, como eu disse, compensar que o novo imposto de renda fique exclusivamente federal, a alíquota padrão do imposto de renda pode cair para 25% ou 24%, que é a nosso próximo gráfico. Por favor. Bom, aí eu não vou entrar em maiores detalhes sobre como é que a onda funciona, mas vamos dizer assim, é uma parte especial da proposta do Atlântico, é uma parte, vamos dizer, é uma marca registrada da nossa proposta, e nós consideramos que isso é essencial para garantir a neutralidade e, portanto, o pacto federativo equilibrado entre União, Estados, municípios e os fundos de desenvolvimento. Essa onda realmente funciona e ela resolve, por exemplo, o problema da Zona Franca de Manaus, ela acomoda problemas que são politicamente insanáveis sem o onda. E, prosseguindo, com isso, nós conseguimos trazer a carga tributária com acompanhamento do Conselho de Gestão Fiscal para uma faixa de 33%. Diz o secretário da Receita Federal que, ano passado, a carga tributária fechou em 31%. Como a explicação vocês viram naquele gráfico, muita gente deixou de pagar em tributos. O passivo tributário aumentou muito. Esse é o único motivo da carga tributária ter caído, foi passivamente porque as pessoas se autoajustaram diante da crise. Mas a carga tributária estrutural, ela hoje está na faixa de 35%. E até por quê? Porque a carga tributária, ela, no fundo, acompanha o gasto fiscal. E, portanto, não adianta dizer que a carga tributária caiu se o meu déficit fiscal aumentou, porque o ônus que uma sociedade tem com o tamanho do Estado é a carga tributária mais o eventual déficit, que é a parte que não fica coberta pela arrecadação. Portanto, nós temos, na realidade, uma carga tributária, pelo menos, uma carga tributária virtual de pelo menos 36%, e ela, sim, tem que ir caindo equilibradamente para ter receitas e despesas na faixa de 32%, 33%. E prosseguindo, por favor. Com isso, o IBS, que vai começar na faixa de 29,30%, ele tem que ter um compromisso anual de decréscimo
da alíquota padrão, e, com isso, todas as demais alíquotas caem também equitativamente para uma faixa máxima de 25%, prosseguindo. E, por causa daquela manobra da gente ceder a contribuição social do lucro líquido para o IBS, momentaneamente, a gente consegue trazer a taxação do lucro para a faixa de 25% a 24%. Nós aqui no Instituto Atlântico estamos fazendo a conta de 24%, alinhada com o nível de taxação internacional. Entretanto, nós propugnamos para que, na hora da distribuição do lucro, o dividendo pague. Portanto, aí uma mão lava a outra, mas corporativamente nós temos uma rápida redução da faixa de tributação da pessoa jurídica. E concluindo, como é que fica o fator trabalho? Nós aqui propomos algo que ainda não teve o... Vamos concluir. Pode passar aí, por favor. Um dos nossos principais arquitetos de pensamentos na campo tributário, o professor Marcos Sintra, defende a reintrodução de uma CPMF ou de um imposto financeiro, que poderia ser também uma redefinição do IOF. Eu ainda acho mais elegante uma contribuição baseada no EBITDA anual das empresas. E, segundo os nossos cálculos, todos os 20% que constituem a parte do empregador na contribuição ao INSS poderia ser substituída por uma imposição da ordem de 8% sobre o EBITDA, com a vantagem, todos os contadores passariam a ser assessores das empresas no sentido de dizer se elas estão ganhando dinheiro ou não estão, Anchieta. Que é muito importante que cada empresário tenha uma noção de saber se os seus earnings, em inglês, se os seus rendimentos, antes de pagar juros e deduzir amortizações, etc., se são positivos esses rendimentos. Sobre os rendimentos, se impõe um 8%, que é mais ou menos o rendimento do capital, o rendimento na realidade, a contribuição previdenciária do trabalhador, que fica entre 8% e 11%, ela vai ser mais ou menos equitativa com a contribuição previdenciária do capital, da ordem de 8% do EBITDA. Com algumas vantagens. Se a empresa não tem EBITDA, se a empresa está numa fase ainda de instalação de investimento, não tem EBITDA, não tem contribuição. Portanto, é procíclica e fomentadora da recuperação de empresas. Se uma empresa está tendo prejuízos, ela não tem EBITDA, ela também não tem contribuição. Agora, em compensação, se uma empresa, vou citar nominalmente, que é uma empresa que tem fundamentos em Minas Gerais, como a Vale do Rio Doce, tem um EBITDA extraordinário, porque está ganhando uma fortuna lá fora, porque foi bafejada por excelentes preços internacionais, ela dá uma contribuição mais do que proporcional, baseada no seu EBITDA. E, portanto, nós temos um equilíbrio para a manutenção do processo do INSS, que, obviamente, tem que ser complementado por um funding também do Fundo do Regime Geral, que é um outro capítulo sobre o qual não vou me deter nesse momento, porque já me excedi demais, pedindo desculpas a vocês. Acho que as linhas gerais dessa proposta estão formuladas. Eu sei que tem a petulância de alcançar a solução de muita coisa numa só apresentação, mas eu acho que é essa petulância que nós precisamos ter, Carlos Alberto. Nós não podemos mais estar nos reunindo no campo tributário 30 anos passados, ou mais de 30, se nós computarmos os esforços de Ives Gandra, como eu mencionei já durante a Constituinte, para ficarmos em tertúlias tributárias. Nós temos que fazer uma proposta que crie um avanço firme e que
dê respostas equilibradas dentro do quadrilátero tributário. Se nós conseguirmos isso, nós teremos dado uma contribuição gigantesca, não só para a normalização tributária no Brasil, como para fazer com que, como diria o nosso sempre amado Juscelino Kubitschek, fazer o Brasil crescer com esperança e com fé e de modo sustentável novamente. Muito obrigado, Paulo. Mais uma vez, parabéns pela contundente, vigorosa e brilhante exposição. Eu gostaria de fazer umas 3 ou 4 considerações sobre a sua exposição, começando principalmente pelo último gráfico que você apresentou, que é um impacto da carga tributária sobre a folha de um casal assalariado. Ah, sim. Que totaliza, tem 48% no rendimento conjunto de quase R$ 5.000. Fazendo a ressalva que até pedi ao Odivan, que é um competente diretor financeiro de uma grande empresa no sul do país, que ele faça atualização dessa tabela, que é muito interessante. Pois é, mas eu acho que é muito mais do que isso. Porque ali faltou considerar algumas despesas que deveriam ser função do governo e que não são, e que o casal obrigatoriamente tem que fazê-lo. Como, por exemplo, educação, mobilidade urbana, saúde, segurança, etc., etc. Em que quaisquer outras circunstâncias de país são providos pelo Estado. Você tem toda a razão. razão. No Brasil, isso não ocorre. Ou seja, de novo, nós temos uma excessiva tributação para um baixíssimo retorno, seja individual e conjunto da sociedade. A outra consideração que eu faria, aliás, que eu faço, é o primeiro gráfico, em que se faz ali, exatamente, se mostra aquele ato, aquela dispersão, principalmente o deslocamento entre a receita e despesa das contas públicas, de uma maneira em geral, do ano de 1999 até o ano 2021. Mas é importante observar naquele gráfico, principalmente a partir de 2014, quando se acentua esse deslocamento entre receita e despesa. Quem sabe o Henrique pudesse botar de novo lá para a gente acompanhar. E que, a partir daí, se acentua significativamente os déficits do governo. Isso também tem uma razão muito essencial de ser. É quando o país perde ali a sua capacidade de crescimento. E transforma o seu crescimento em um declínio da sua atividade econômica. Ora, se não tem crescimento econômico, a sua arrecadação vai lá para o buraco. Exatamente. Mas você tem uma questão da rigidez da dívida, da despesa pública. Então, de novo, se não há crescimento econômico, não há salvação. E houve crescimento, além do mais, da pandemia, do negativo. Aí obrigando o Estado a gastar mais. Eu me lembro de um professor meu de econometria que dizia da seguinte forma: quando o denominador é baixo, qualquer numerador fica alto. Exato. Quando a receita é baixa, qualquer despesa se apresenta, se configura como elevadíssima. E essa que é a grande realidade. País que não cresce é país condenado. A terceira colocação que eu faço é da seguinte forma: se nós não mudarmos essa perversa relação que hoje persiste no campo tributário brasileiro, em que você taxa praticamente quase que 50% em bens e consumos, olha a distorção que isso gera, além do pecado, de uma maneira, principalmente para as camadas sociais mais pobres, é absurda. Nos Estados Unidos, a taxação sobre bens e serviços é de apenas 17%. Enquanto lá também a carga tributária total sobre o PIB é de 24%, enquanto aqui é 33%, 34%, sejamos 36% que você fala. Mas se a gente acrescentar também um déficit nominal, olha, nós estamos indo para o meio dos infernos, coitado Tiradentes, alcançando 50% do PIB.
fazer um meio termo aí entre diminuindo um pouco o déficit pelo lado da despesa e subindo a capacidade de pagamento, dá os 36 estruturais. Né? Ou seja, se não mudar, se nós não invertermos essa lógica da tributação nefasta brasileira, iniciando-se, inclusive, a partir daí, um novo ciclo, um processo redistributivo de renda e de eficácia, inclusive, da máquina pública brasileira, não vai adiantar nenhuma reforma. Claro. Outra grande questão que eu considero também, que eu vejo uma anomalia, né, e me permita eu fazer aqui uma ressalva, é a questão do imposto de renda. Nos Estados Unidos, você tem um imposto de renda, o federal, o estadual e o municipal. São 3 níveis. E com detalhe, lá não existe fundo de participação de estados e municípios, porque isso, na verdade, é um sequestro. Na verdade, foi criado pelo regime militar para transformar estados e municípios em reféns. Você veja, inclusive, a distorção que isso provoca, como aconteceu aqui em Minas no governo anterior, em que o próprio Estado reteu receitas decorrentes dos municípios, né? E que até hoje não foram pagas. Nossa proposta automatiza essa repartição e acaba com isso. Tem que ter o imposto de renda municipal, estadual, e acabar com esse fundo de participação de estados e municípios. Até porque o sistema baseado hoje que você tem 47% do imposto de renda, IPI, destinado à sua redistribuição, e estados e municípios ficando 53% por conta da União, ele tem no seu princípio redistributivo ônus e sacrifício maior, principalmente ao gerador de receita, do que ao produtor, do que de uma maneira em geral ao seu espectro mais amplo. Ou seja, isso precisa ser resolvido. Mais ainda, se criam distorções paralelas, como a Lei Candir, em que você tem que ter uma Lei Candir para exatamente reduzir essas diferenciações. Então, contrariando a sua proposta, né, eu acho que necessariamente você tem que ter o imposto de renda, sim, municipal, estadual e federal. Eu trabalhei nos Estados Unidos, pude ver de perto. E com detalhe, você vai perceber, inclusive, do porquê você tem um cupom fiscal e por que o IVA é destacado. Porque você pode... Aquele é um documento que você usa na hora da sua declaração de imposto de renda para fins municipais e estaduais, para descontar aquilo que você já pagou. E com isso, o que acontece? Exige todo mundo emitir nota fiscal. E aí você cria, inclusive, um sistema de competitividade. Por exemplo, no município de Nova York, né, o imposto do consumidor lá chega a 8,75%. Na cidade em que eu morava, que era Scarsdale, era 5%. Então, por que eu, morando em Scarsdale, eu ia comprar coisas em Nova York? Eu ia pagar quase que o dobro de imposto, né? Então, essas coisas, eu acho que a gente não tem que ficar inventando a roda, a gente tem que fazer benchmark e procurar exatamente o seguinte: aquilo que já foi consagrado, que vigora em países principalmente desenvolvidos, a gente implantar no Brasil. E eu faço uma quarta consideração, que é uma nota recente de um editorial do jornal O Globo, do dia 29 de junho, que eu gostaria de ler ipsis literis em complemento à sua exposição. Aspas. De acordo com avaliações internacionais, somos o país de maior complexidade tributária e aquele onde se gasta mais tempo gerindo os impostos, sem falar no que se paga. Com leis tão complexas, é comum haver interpretações conflitantes entre o fisco e as companhias, gerando custos jurídicos colossais. O contencioso tributário no Brasil era de 5,4 trilhões em 2020, trilhões de reais em 2020, ou seja, equivalente a 75% do PIB. É uma fortuna que poderia ser investida em tecnologia e maior produtividade. Então, são essas considerações, Paulo, que eu gostaria de fazer. Você tem algum comentário nesse sentido? Muito mais para concordar e dizer que as suas observações são pertinentes, principalmente por um aspecto que eu queria ressaltar e nunca ressaltaremos o suficiente,
é que sem crescimento sustentado não há salvação. Um país como o nosso, que passou, Anchieta, uma década, não são 2 anos ou 3 anos, uma média de década, esta última década, com um crescimento zero, até ligeiramente negativo, se descontado o crescimento da população, ela está profundamente adoecida do ponto de vista da sua sanidade econômica. É preciso buscar um novo equilíbrio da saúde econômica. E uma parte da nossa insalubridade é a insalubridade tributária. Nós temos um excesso de categorias tributárias, nem mesmo os tributaristas dão conta de tanta complexidade, um passivo tributário gigantesco. Como lembrou o Carlos Alberto, acabou de lembrar, somos de longe, disparadamente, o que gasta mais horas para atender às obrigações acessórias tributárias, né? Em vários desses levantamentos, nós somos campeões mundiais disparados, e só isso significa um desperdício enorme de energia empresarial só para atender a segurança tributária, que acabamos não conseguindo, não é? Espantamos os investidores estrangeiros que, quando veem como é que é a tributação no Brasil, eles saem correndo apavorados. E se, além do mais, o nosso mercado interno se teima em não crescer, agora nós viramos, inclusive, e faço disso uma ressalva, porque acabou de se anunciar aí pelo nosso atual presidente a extensão do auxílio emergencial, aliás, indispensável, tendo em vista o grau de pauperização da sociedade brasileira. Mas reconheçamos, Anchieta, viramos uma sociedade de assistidos. Não é só mais a mãe solteira, aquela pessoa que, por um infortúnio, tem que estar mais acudindo em casa, 4 filhos, e que, para essa, sim, seria interessante, e é absolutamente essencial, um colchão de conforto social, cujo recurso vem da tributação. Não. Criamos uma sociedade de milhões e milhões de assistidos. Não pode dar certo. Essas pessoas, e muitos desses assistidos são jovens de 18, 19, 20 anos, que estão na fila de assistência quando eles deviam estar na fila para obtenção de empregos, para realizar o próximo viaduto, realizar a próxima estrada pavimentada para sair lá no Peru, ou lá no Chile, para fazer a nossa bioceânica, para fazer o que a China faz em termos de infraestrutura. Mas nós estamos tragados pela economia burocrática da despesa, como lembrava o Carlos Alberto, da despesa que não tem capacidade reprodutiva. Está tudo carimbado como despesa obrigatória, corrente, investimento zero, e é sobre isso que o Carlos Alberto acabou de falar agora. Quer dizer, um Estado disfuncional. Agora, tem jeito? Tem jeito, sim. Tem jeito, mas com coragem política, e tem que ser no início de um mandato. E com as ideias já arquitetadas, e com a sociedade, e com a elite brasileira já meio que consensada com esse mandante, para que o Congresso Nacional, com centrão, sem centrão, eu lidei com pessoas ditas do centrão, e tenho uma visão bem diferente também, só para fazer minha ressalva aí do campo político. O político vota de acordo com a pressão, com o que ele ouve em Belo Horizonte, em São Paulo, em Jundiaí, em Quixeramobim, em Manaus. Se a sociedade inteira, e principalmente a elite com quem ele conversa, estiver dizendo precisamos avançar, queremos desenvolvimento, queremos as reformas, queremos uma revisão constitucional em bloco, em 1 ano nós queremos um novo país rearquitetado, é isso que nós vamos ter. Nós precisamos querer. Concordo inteiramente com você. Nós já sabemos que, com algumas figuras políticas, nós não vamos ter. Eu acho que não adianta a gente ficar... O que nós queremos ter. Não adianta a gente ficar só buscando reforma aqui, lá, colar, sob o risco de amanhã criarmos um Frankenstein, né?
Eu acho que é Exatamente. muito mais preferível você engendrar uma grande reforma constitucional, porque essa Constituição que está aí, Claro. ela é analógica, né? Enquanto o mundo inteiro, me desculpe, é digital, né? E ficar remendando de lá, aqui e acolá, eu acredito que não seja esse o caminho. Mas eu quero registrar Obviamente, aqui, ressalvadas as cláusulas pétreas. claro, evidente. Agora, um fala sobre semipresidencialismo, o outro diz que eleitoralmente nós devíamos ter o distritão. Aqui o outro fala que o imposto de renda devia não sei o quê, não sei o quê. É o que o Carlos Alberto está dizendo, é uma colcha de retalho que nada conversa com nada. E nós precisamos de uma releitura, né, Lobato? Estamos falando do lado jurídico, e para isso é preciso coragem, pegar a caneta e fazer aquilo que, em 1993, o Constituinte de 88 previu ser necessário. Olha, fizemos uma mudança aqui heróica, mas vamos marcar 5 anos à frente uma revisão completa. Foi a revisão 90. Pena, Lobato, que o Constituinte previu que, bom, nessa revisão acabou. Ele devia ter marcado de tempos em tempos, porque o mundo muda e cada vez mais rapidamente, de tempos em tempos. Então, nós deveríamos partir para uma revisão constitucional ou nos termos da frustrada revisão de 93, foi frustrada. O próprio Instituto Atlântico, quero fazer um depoimento, ele nasceu desse esforço, viu, Chida? Por isso, quando eu digo que devemos fazer um esforço, é porque em 93, fizemos. Montamos o Instituto, estabelecemos com a ajuda de juristas, eu gosto muito dos meus colegas advogados, porque quando a gente põe eles para trabalhar, são capazes e competentes. Estabelecemos, aliás, o arquiteto, isso foi o professor Diogo e o doutor Marco Juruena, ambos, infelizmente, já falecidos. Estabelecemos, Lobato, 400 e poucas emendas, porque cada artigo entra, Cheda, com uma proposta. E quem levou e foi o campeão das emendas nesse ano 94 foi, 93 para 94, foi o recém-votado, foi o Eduardo Mascarenhas, também falecido, que era um membro político do Instituto Atlântico. Infelizmente, nenhuma dessas emendas foi apreciada. Não houve revisão constitucional. Então, o Brasil deve a si mesmo uma revisão constitucional. Simples assim. Professor Paulo, o que eu acho, assim, primeiro, parabenizar pela exposição, pela experiência, pela lucidez. Se nós compararmos esta 1 hora que você sintetizou aqui as ideias com a proposta do governo, a única frase que me resta é: isso é uma reforma tributária. O que foi apresentado lá é um pacote de medidas. Eu acho que isso resume um pouco, né? A gente pode concordar ali ou acolá, ou discordar, que faz parte do exercício longe de ser democrático. perfeita, longe de ser perfeita. Mas isso é uma reforma. Primeiro, porque as reformas não olham o gasto. Nenhuma delas, apresentada nos últimos tempos, olha o gasto. Segundo, o Brasil, já falei aqui numa outra oportunidade, além do nosso sistema ser complexo, inseguro, injusto, contencioso, litigioso, que não chega a lugar nenhum, nós temos um problema gravíssimo no sistema, que é uma espécie de ilusão tributária, porque ninguém sabe o que está pagando. E quando eu digo ninguém, eu vou dizer que nem os meus colegas tributaristas, se for na linha a linha, vão saber o que estão pagando. Cálculo de tributo por dentro, um tributo incidindo sobre o outro, diversidade de competência tributária. Então, assim, no final do dia, muita gente acha que não... E, por exemplo, o Carlos Alberto citou os Estados Unidos, lá quem paga tributo tem uma consciência de cidadania, né? Ele falou: isso aqui é o exercício da minha cidadania. Eu me lembro de algum candidato a presidente na época que dizia: olha, essas pessoas aqui não pagam tributo e estão votando. É uma frase muito perversa e errada, mas dá uma dimensão de que o pagamento lá de tributo, a pessoa tem consciência do que está pagando. No Brasil, essa família aí que o senhor citou, que paga 48%, ela não tem a menor ideia
do que Aliás, acham, a grande maioria acha que não paga imposto. Exatamente. Então, a gente não consegue ter uma pressão social porque as pessoas não sabem quem está pagando. É essa proposta. Inclusive, tem uma das perguntas no chat sobre a proposta do governo. Essa proposta mostra bem. Não, vamos tributar o dividendo em 20% exclusivo na fonte, sendo que dividendos no Brasil tem um conceito absolutamente abrangente, desde o sujeito que tem uma ação de uma empresa de capital aberto até o pequeno empreendedor que tira ali o seu lucro. No Brasil, isso tudo é dividendo, o que não acontece em outros países. E ele fala, vamos tributar o dividendo exclusivo na fonte, esquecendo que já há uma tributação do imposto de renda na jurídica, esquecendo que o Brasil adotou algo que o mundo não adotou, que é uma tributação exagerada sobre faturamento, que é uma riqueza que pouca gente faz pelo mundo, né? E eu acho que uma das coisas muito importantes, e que mostra aí a questão até das alíquotas, é que nós precisamos romper no Brasil essa perversidade. Além de todos os outros, eu concordo, eu dou aula de direito financeiro, então a parte do gasto eu concordo. Eu lembro de um ditado do meu pai que dizia: onde se falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? É um ditado mineiro esse. Quando o gasto descolou para a arrecadação, o governo partiu para contribuições, os estados partiram para a guerra fiscal, os municípios partiram para a guerra fiscal e taxas inexistentes, exatamente porque faltou dinheiro, né? Mas, além disso, o que me preocupa, e que eu acho que a proposta a de vocês abrange isso, nós temos no Brasil uma perversidade no sistema que é: eu preciso ficar pequeno. Eu não posso crescer. Eu não posso crescer porque eu vou sair do simples e eu não vou dar conta de pagar o presumido. Exatamente. Ou eu vou sair do presumido e não vou conseguir pagar o real ou ir para a complexidade do real. Então, nós criamos um sistema tão perverso que ele coloca os comércios locais. É muito ruim fazer operação interestadual, porque eu vou ter que contratar mais gente para entender como é que é a tributação em outros estados. E aí o sistema tributário não só é regressivo, não transparente, como ele inibe o crescimento. Não é que ele não colabora com o crescimento, é muito pior. Ele inibe o crescimento. Inibe. Ele fala assim: olha, não cresce não, fica aí, vai montando, e vamos ser aqui absolutamente transparentes, vai montando várias empresas no Simples, tira do seu nome, bota no nome, não pode ficar falando de cunhada, bota no nome da sua irmã, da sua tia, em qualquer pessoa. Por quê? Porque é um sistema que inibe crescimento. E a saída para isso, o que me parece, assim, é que esse governo, ou ele joga a proposta para dizer: olha, está na mão do legislativo, ou ele não conhece o processo democrático brasileiro, porque falta uma certa maturidade política, porque todas as propostas desse governo, sem entrar no mérito, porque eu acho que existem encaminhamentos isolados que poderiam ser discutidos, tipo a proposta de dividendo, não da forma que está, absolutamente não da forma que está. Mas eu tenho uma sensação de que ele não conhece, que as propostas derretem em 24 horas. Em 24 horas, chega no Congresso, vem toda a opinião sobre aquilo e elas derretem. Ou seja, nós não vamos... Eu tenho a sensação de que a gente não consegue sair do lugar. Eu concordo, Walter. Eu acho que um sistema tributário, de uma maneira em geral, ele não pode ser inimigo do crescimento nem contra o desenvolvimento. E o nosso sistema ele tem essas duas disfuncionalidades. Eu acho que ele trava o crescimento, ele inibe o crescimento, e, ao contrário, ele favorece o ananismo, como você está acabando de dizer. Mas eu gostaria aqui também de mencionar a ilustre presença do professor Marcos Sintra. Exatamente. Se ele ainda estiver conosco, se ele quiser também fazer alguma colocação, professor, sinta-se à vontade. Eu desconfio que ele precisou sair. Ele saiu? Ele se despediu agora há pouco. Ele deixou aqui uma pergunta no chat, que é parabenizando, obviamente, o São Paulo pela brilhante palestra, e se ele acha que não seria
o caso de eliminar toda a tributação corporativa, já que a empresa é uma ficção tributária e trabalha apenas com tabela progressiva, trabalhar apenas com tabela progressiva da pessoa física, concentrando em todos os rendimentos. E depois ele fala do IVA, que está em franca decadência, obsolescência, tendo em vista as mudanças do... Vou responder, na ausência do Marcos, de forma bastante sintética. Perdão. Agora que está falhando é a voz. Mas nós devemos evitar, se queremos fazer uma proposta para implementar, e aí falo com todos, mas falo com o presidente Anchieta, que é o que tem o bastão político da visão empresarial. Nós não podemos ser muito inventores de moda. Com isso, peço desculpas ao Marcos, in absência, porque eu não acho que é uma invenção de moda ele dizer, então, por que não chegar ao limite de isentar a pessoa jurídica? É porque nós devemos respeitar, em primeiro lugar, a tradição tributária pré-existente, apesar de ser um manicômio, um pandemônio, ela tem uma determinada arquitetura e o sistema está organizado de acordo com aquela arquitetura, por mais desengonçada que seja. Número 2, é preciso meio que fazer um pacto prévio, quando nós pensamos qualquer reforma, que nós não vamos sair fora da arquitetura convencional internacional. O Brasil tem que parar de inventar moda. Então, se nós temos no sistema internacional uma coisa parecida com o IVA, é um IVA que nós temos que procurar ter aqui, entendeu, Anchieta? Se nós temos um imposto de renda com as condições que o Carlos Alberto acabou de descrever, eventualmente com um adicional estadual, municipal ou não, mas que ele é eminentemente um tributo federal, é isso que nós devemos ter. E os tributos patrimoniais, que também depois, né, Walter? Nós nem falamos desse assunto, algumas mudanças, como, por exemplo, um ITR federal, que não faz sentido algum, merece também uma revisitação, mas é o campo patrimonial que nós deixamos momentaneamente lá. Nós não devemos sair muito fora, a meu ver, para evitar ruídos na hora da aprovação. Nós já devemos ter uma antevisão, Anchieta, do que é que o campo político vai aceitar com mais facilidade. Se você começar a dizer que, agora a pessoa jurídica não paga mais nada, vai aparecer um deputado, vamos dizer, de esquerda, mas apareceria eu também, de centro ou de direita, fazer uma coisa, então você vai isentar absolutamente toda a grande empresa brasileira, não paga mais nada. Não vai passar não vai passar na garganta de quem olha o campo jurídico, então nós vamos depender só das pessoas físicas. Aí as pessoas físicas se mudam seu domicílio fiscal para Lisboa, e aí não tem mais ninguém que interessa. Já tem poucos pagando. O secretário da Receita Federal mostrou que os 300 mais abastados pagam 1,tal% efetivo, enquanto aí o conjunto da população vai a 15%, 20% de imposto de renda efetivo. E se pegar a nossa tabelinha lá do casal, vai a 50%. Se a gente isentar a pessoa jurídica enquanto pessoa jurídica, você acabou com um campo tributário. Alguém tem que pagar a conta. Né? Eu acho que concluo para dizer, não vamos inventar demais, ainda que sejam boas ideias. A mesma coisa em relação àquela alíquota única. O API poderia até ter alguma razão técnica, purista, que, claro, não deveria haver diferença do ponto de vista distributivo entre taxar uma bolsa Gucci de uma senhora abastada ou um saco de feijão. Todos eles devem pagar uma alíquota de consumo única. Mas não vai passar na cabeça do homem convencional que o saco de feijão tem que ter a mesma alíquota que a bolsa Gucci da madame.
Isso nós não chegamos nesse ponto, então não adianta ficar inventando. Eu acho que se nós queremos fazer propostas práticas, elas têm que ter características práticas. E observando o Pacto Federativo, ninguém ganha nem ninguém perde, a não ser para ajustar justamente quem não está pagando passar a pagar, entendeu? O equilíbrio federativo tem que ser preservado. Nós temos que começar uma reforma tributária, primeiro olhando o gasto, e isso já vai dar legitimidade para a discussão tributária na hora que a gente falar do gasto, antes de falar da reforma. Não é? E eu acho que, com isso, a gente terá lançado as bases para ser ouvido. E um ponto muito relevante nessa proposta, que o Paulo apresentou, me permite pensar o professor, o Brasil desenvolveu uma tecnologia para vários setores, inclusive para arrecadação. E a gente nunca utilizou essa tecnologia para tornar o sistema mais racional. Nós tivemos CPMF, que era, do ponto de vista tecnológico, pode ser um tributo perverso, mas do ponto de vista tecnológico, uma arrecadação de uma facilidade, de um custo para o Estado quase zero. Nós temos as declarações de imposto de renda da Receita Federal, que é um negócio impressionante, né? Já está tudo lá na hora que a gente chega, a forma de declarar, etc. A compensação bancária, eu me lembro quando o Brasil fazia compensação bancária em 24 horas, a França demorava 8 dias. Isso eu estou falando lá atrás, a época que a gente usava cheque. Hoje eu acho que tem gente que não sabe nem o que é cheque, mas... Eu saúdo o teu comentário, porque ele é importantíssimo. Usar a tecnologia... Esse é o ponto, para mim, esse é o ponto de ligação dessa reforma. Porque, senão, nós vamos ficar sempre nessa dicotomia de falar assim, mas eu não posso tirar a arrecadação dos municípios. E a outra coisa que nós precisamos encarar, de alguma maneira, essa multiplicidade, ou esses milhares, mais de 5 mil municípios, sendo que a enormidade deles não tem capacidade de se auto-administrar, né? Esse é um outro gasto público que, de alguma forma, nós precisamos enfrentar. Bom, eu acho que o papo... se deixar, vocês me nomearam como mas se deixar, eu vou embora, e alguém tem que me segurar. Mas eu acho que o professor Lobato arredondou bem e com um tom e com uma nota positiva, presidente Anchieta, o aspecto da factibilidade da reforma. Nós estamos numa era eletrônica, ele lembrava em boa hora. Nós não temos mais a escusa de não implementar um avanço tecnológico para facilitar todo o campo tributário, porque ele é possível. Está aí o SPED fiscal, está a nota fiscal eletrônica. Eu concluo, para contar uma história até de onde surgiu essa ideia também do Onda. Eu, como presidente do IBGE, lá soube, já não no meu tempo, que havia algumas salas inteiras num depósito na zona norte do Rio, ali na Avenida Brasil, repletas até o teto da quarta via, que eu acho que alguns vão lembrar. A quarta via da nota fiscal, que, se não me engano, era uma via amarela, que era remetida para o órgão estatístico. A ideia, inclusive, do legislador era excelente, Carlos Alberto. Uma quarta via que para efeitos estatísticos, representaria o que nós corremos atrás como economistas o tempo todo, que é a matriz insumo-produto, a matriz de fluxos regionais, que o IBGE até realizou em uma ou outra ocasião, importantíssimo. O Marco Sintra acabou de fazer o uso dessa matriz de insumo-produto para fazer cálculos, aliás, excelentes, que muito nos ajudarão na nossa proposta. Na teoria, leu o TS. Exatamente. Só que não havia braços digitadores suficientes, nem recursos, para digitar as notas amarelas todas que chegavam ao IBGE. Chegou um momento que acabaram descartando as notas e se auto-perdoando, sei lá, por não terem cumprido aquela parte
da atividade do Estado, que seria, e que foi, repito, muito bem bolada. O legislador teve uma ideia teórica muito boa. Cortina rápida, Lobato. Nós hoje temos a quarta via implementada eletronicamente na nuvem à nossa disposição. Daqui a 6 meses, nós podíamos ter um sistema eletrônico de distribuição diária da arrecadação total. A nota foi superada, essa dificuldade do IBGE. Então, nós vivemos um mundo extraordinário, nós não temos o direito de dizer que não dá para fazer. Eu acho que nós temos, só para concluir também, um dever, nós que estamos envolvidos na área tributária, nós que conhecemos as perversidades do sistema, muito mais que a própria sociedade, nós temos um dever de implementar essa reforma. Desde 88, o processo democrático é desafiado para dar conta de uma reforma tributária. Se nós não conseguirmos fazer isso, será um fracasso para essa geração de 88 para cá. Porque, na discussão democrática, será dito que nós não conseguimos fazer uma reforma. Diante de todos os elementos que nós temos a nosso favor, né? Há, sim, uma possibilidade de conscientizar a sociedade da necessidade de reforma. O Brasil é tido lá fora como um país potencial, exatamente, porque se a gente tirar um pouquinho de tributação daquela família que foi apresentada, ela vai gerar riqueza, porque ela vai gerar consumo, e nós vamos desenvolver. Quer dizer, economistas e juristas... Aí diz o Carlos Alberto, o denominador vai andar. Vai andar. Eu acho que juristas e economistas precisam se unir, porque eu acho que nós estamos desafiados de fazer uma reforma tributária que é necessária e mostrar à sociedade que é possível se fazer essa reforma dentro do processo democrático. Na minha visão, eu entendo que, claro, todas as reformas são imprescindíveis, mas, mais do que isso, o país precisa enfrentar uma revolução do desenvolvimento, no sentido de, principalmente, voltar a se reconciliar com o crescimento econômico contínuo, persistente, vigoroso e sustentável. Sem isso, eu não vejo solução. Nós vamos ficar aí nas discussões meramente conjunturais e presos, muitas das vezes, a soluções meramente paliativas. Eu entendo que o país vai ter que mudar de mentalidade, encarar essa imposição que é de retomar o crescimento econômico e buscar atingir o desenvolvimento, que, no meu entendimento, deve ser a meta número 1 e a prioridade máxima do país. Bom, nosso tempo está se esgotando, então eu quero agradecer a participação de todos e retorno a palavra ao presidente Zé Anchieta para fazer o encerramento desse nosso encontro de hoje, que eu tenho absoluta convicção que foi extremamente produtivo e proveitoso. São 10h57 e é uma pena que nós temos que terminar. Eu falo primeiro para o Carlos Alberto e para o Walter Lobato, pedindo o seguinte: nós temos na próxima semana, no dia 15, uma reunião da nossa executiva, usando lá a Secretaria das Minas, evidentemente, sistema de e-mail celular, WhatsApp, se a comissão encarregada de analisar a reforma e entender que a Seminas já tem elementos para assumir uma posição, chamando a atenção do que é que se passa com a proposta do ministro Guedes, é só encaminhar, que nós levaremos à executiva e certamente encaminharemos aquilo que o grupo de trabalho nomeado determinar. Para o nosso palestrante, Paulo Rabelo de Castro, é só agradecimento. Na verdade, hoje, caro professor Paulo Rabelo de Castro, Vossa Excelência falou para os empresários, para os únicos que pagam a conta. Não é sindicato, não é igreja, não é exército, não é nem academia, a cujas academias, nós todos, de uma forma ou de outra, estamos ligados. Quem paga a conta é o empresário. Portanto, de fato, nós é que temos a primeira das legitimidades para propor reformas e para aproveitar trabalhos de inteligências, como esse, por exemplo, da sua instituição Atlântico. Me preocupa uma coisa, e neste momento foi que me pareceu que o palestrante feriu o ponto.
nós estamos cortando o pano sem primeiro tratar da obesidade mórbida do paciente chamado Estado. Isto há de ser considerado como premissa. Depois, bem o disse Walter Lobato, é da responsabilidade da nossa geração. Bem o disse Carlos Alberto, se não olharmos para o desenvolvimento, para um outro rumo, para um outro norte, a partir de uma outra bússola, de fato, nós não atingiremos os objetivos. Mas considero, a partir de hoje, e agradecendo para encerrar, caro professor Paulo Ravelo de Castro, considero-o incluído nesse magnífico grupo de trabalho que tem tudo a ver com aquilo que você já pensa, você já faz, você já ensina. Agradeço a todos. Obrigado. E, lamentavelmente, são 11 horas, vamos dar por encerrada esta belíssima sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Professor Paulo, obrigado, viu? Obrigado a todos. Obrigado, Paulo.